Chegamos à nossa penúltima lição desta semana. Jesus, o nosso advogado no juízo. É da onde veio o termo paráclitos, consolador, adjunto, aquele que está ao lado, o advogado. Amigos, como eu disse para vocês, quando nós entendemos que o juízo investigativo é onde serão analisadas nossas obras, nós não entendemos a mensagem do santuário. Espera aí, Wanderson. Eu aprendi que cada um será julgado segundo as suas obras. Amigos, quando nós vamos a Apocalipse, capítulo 20, e encontramos esse juízo onde essas pessoas são julgadas segundo as suas obras, o capítulo 20 de Apocalipse diz que são os perdidos que foram julgados, é logo após o milênio. E ele vai dizer a partir do verso 11 que os mortos estavam em pé diante do trono, abriram-se os livros e foram julgados, verso 12, segundo as suas obras. Aqui é pós-milênio. É aqueles que não aceitaram as obras de Cristo, aqueles que não aceitaram Jesus. Se você e eu fôssemos julgados pelas nossas obras e declarados salvos, a salvação não seria pelas obras? Não, amigos, nós não podemos aceitar ou colocar as nossas obras, mas as obras de Jesus. Nós só vamos passar pelo juízo investigativo e seremos salvos durante o comprovativo e o punitivo se nós aceitarmos os méritos de Cristo, se em cima das nossas obras estiverem as obras de Jesus, porque a salvação não é por obras humanas. Agora, aqueles que não aceitaram as obras de Jesus, só lhes restam as suas obras, que são os perdidos de Apocalipse 20. Por isso eles serão julgados segundo as suas obras. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. No céu, haverá pessoas que provavelmente cometeram muito mais pecados nesta terra do que aqueles que ficaram fora do céu. Estão perdidos. Porque a questão não é a quantidade de pecados que eu e você cometemos, mas de graça e de perdão que nós não aceitamos. Nós não seremos salvos por nossas próprias obras, mas aceitando os méritos, as obras de Jesus ao nosso favor. Você aceita? Ele é o nosso advogado no juízo. É por isso que em Hebreus 4, 14 ao 16, em Hebreus 6, verso 20, em Hebreus 10, 19, Paulo nos diz que nós podemos confiar no sumo sacerdote, que é Jesus. Nós podemos confiar em seus próprios méritos. É por isso que em 1 João, capítulo 2, verso 1, o apóstolo João diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A autora americana e voz profética aos adventistas, Ellen G. White, ela diz que nós podemos levar a Jesus todas as nossas preocupações e depositar sobre ele os nossos anseios e os nossos pecados. Ele levou sobre ele os nossos pecados, porque ele é o advogado que jamais perdeu uma causa que lhe foi confiada. Deixe-me contar uma história para ilustrar melhor. Num juízo, um homem era o suposto acusado de matar uma mulher e dar fim ao corpo da vítima. Não havia encontrado o corpo, mas todas as provas levavam a ele. Ele era o suposto assassino. O advogado de defesa, percebendo que estava perdendo naquele júri e tentando salvar o seu cliente, que seria naquele estado condenado à morte, pouco antes de encerrar o júri, para que eles se reunissem e depois dessem um veredito final, o advogado tem uma brilhante ideia. Ele diz: meritíssimo, antes de encerrar o júri, eu peço 45 segundos da atenção de todos aqui. Porque em 45 segundos entrará por aquela porta a suposta vítima que vocês dizem que meu cliente matou. E é óbvio, ela está viva, então ele não é assassino de nada. Nos 45 segundos que restaram, todos no tribunal passaram a olhar para a porta, esperando que a vítima entrasse. Passaram-se 40, 41, 42, 43, 44, 45 segundos. E a vítima não entrou. Todos se voltam para o advogado, decepcionados, e o juiz pergunta: cadê a vítima? E ele diz, então: não precisa ela entrar, meritíssimo. Eu já cheguei aonde queria. Vocês não podem condenar o meu cliente ainda mais à morte porque todos vocês olharam para a porta. Vocês estão em dúvida se ela está ou não viva. Como condenar alguém ainda mais à morte estando em dúvida? E então, todos passam a favor dele. Depois de reunir o júri, eles reabrem a sessão e começam a ler o veredito final. Foi decretado por 100% dos votos, todos os jurados votaram iguais, de que o seu cliente, o suposto acusado, está agora condenado à morte. Como? Disse o advogado. Vocês estavam em dúvida, todos olharam para a porta. Então o juiz responde: é verdade.
Quando você disse que a vítima entraria, ainda em dúvida, todos olhamos para a porta. Todos aqui, menos um. Foi o único que ficou de cabeça baixa dando risada. O seu cliente, o suposto assassino, o acusado. Porque ele sabia, ele não olhou para a porta, porque ele sabia que ela não entraria. Ele era o único aqui que tinha certeza que ela não entraria. Ah, se tão somente tivesse olhado para a porta. No juízo de Deus, onde nós somos culpados, nós somos pecadores, nós precisamos dos méritos de Jesus, para não sermos condenados à morte eterna, nos arrependermos sinceramente, nos entregarmos a Ele e confiarmos em seus méritos, não nos nossos. Você aceita o perdão que vem da cruz? Você aceita o perdão que vem de Jesus? Você aceita a transformação que vem de Cristo? Só assim poderemos estar na vida eterna.